Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje o nosso primeiro podcast do programa Projetando Cast. É um prazer imenso estar aqui nesse estúdio maravilhoso, Estúdio Global TCast, que é o estúdio mais tecnológico do Brasil, gente. Quem não conhece precisa vir aqui conhecer, viu? E para hoje nós temos nosso primeiro convidado e não poderia ser diferente, né? Daniel Mendonça. Gi, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer você por ter se lembrado de mim. É um prazer imenso estar aqui. Fiquei assim encantado com o seu estúdio, muito bem equipado, fantástico a tecnologia dele. E estou super ansioso para ver o que vai dar hoje na nossa conversa. Eu também estou super ansiosa. Fiquei muito nervosa de ontem para hoje, preparando esse material para a gente estar conversando aqui, porque veio uma história na minha cabeça, né? A gente se conhece há 12 anos e você foi um dos primeiros fornecedores, digamos assim, que trabalhou comigo lá atrás, há 12 anos, numa primeira obra minha, né? Não sei se você se lembra disso. Lembro sim. Eu lembro até da época que foi em torno de 2010, né? A gente começou em Acho que 2010, mais ou menos, isso. mais ou menos na faixa de 2010. Como a gente se conheceu, até eu lembro. Foi através daquele projeto da casa aqui em Rio Claro mesmo, no Campos do Conde. E de lá para cá a gente só foi estreitando cada vez mais, e não só o lado profissional, como também o lado pessoal, que assim, foi uma parceria que a gente ganhou, assim, acho que o mercado praticamente, né? É verdade. Eu conheci vocês através de uma indicação de uma cliente, né, que havia orçado com vocês um projeto, meu inclusive, e depois disso eu estava construindo, era um período que eu estava construindo minha própria casa no Campos do Conde, e era uma casa linda, enorme, né, uma casa grande, e tinha um pé direito grande da sala com bastante vidros, né, janelas grande, e uma janela também da escada, não sei se você lembra. Eu lembro da sua casa, sim, era uma casa gigantesca, uma casa maravilhosa, que eu também me recordo que saiu na televisão, não sei se você lembra que a gente veio gravar depois dela pronta, Isso. ela saiu na televisão, e assim, ficou fantástica a decoração, que foi onde a gente aprimorou o nosso trabalho, que lá você pôde conhecer tanto o nosso trabalho das persianas, que foram no pé direito duplo, tudo motorizada, que eu É, lembro foi que uma você fez. sugestão de vocês que eu não conhecia ainda naquela época, já tinha visto, mas não conhecia a técnica e como, funcionava realmente, né. E ali eu tive o prazer de ter a possibilidade de estar incluindo no meu projeto, né, com sugestão de vocês. Vocês fizeram essa persiana automatizada nas janelas bem altas, né, Tudo. e a gente trabalhou com tecidos, né, nas outras Sim, janelas, nas nos outras foram cortinas de tecidos, nas dos dormitórios, nas do pé direito foram as persianas motorizadas e também teve os papéis de parede, que ficou fantástico. Devo ter alguma guardado nas fotos, eu devo ter. Inclusive esses dias veio de recordação para mim. No Instagram apareceu da escada sua. papel de parede, Ficou fantástico. aquele Acho ficou até. lindo, não? Sim, ficou. Inclusive tá lá até hoje, né? Então Tá a lá até durabilidade do papel, hoje. eu falei para você, é superior a 10 anos do É. importado. E a tendência é você In cansar e querer trocar. Inclusive, nós vamos falar aqui sobre isso, porque tem muitas perguntas que a gente fez uma caixinha de pergunta, né, nas redes sociais, e fala muito sobre, papel de parede no banheiro. E nessa época lá eu fiz no banheiro, não sei se você se recorda. Recordo. No quarto master eu fiz no banheiro, do casal e até hoje está lá, que a gente repete na cabeceira da cama e no banheiro. Sim, até é bacana que assim, normalmente o papel de parede é para banheiros como lavabo que não tem chuveiro. Aonde tem chuveiro a gente não indica, a gente não recomenda, praticamente a gente não vende. Só que no seu caso, na sua suíte master, lá ela estava um pouco restrita, separada da área de banho. Tanto que ela está Isso. lá até hoje, está em perfeito estado. Acredito eu que a pessoa que É. comprou não enjoou. É, porque eu Tá, já me mudei várias vezes depois é, dessa casa, né. você, assim como eu, parece que gosta de mudanças, né? Eu Ah, nos eu últimos anos. eu sempre tô mudando, né. Tá certo. E você, na verdade, mudou de cidade, né? Mudei de Hoje a gente está na mesma cidade. cidade, ambos são Sim, de Rio Claros, mas é. estamos morando em Você é Piracicaba. daqui, Eu nasci né. em Rio Claro É. também.
Que legal. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho, Dani, para as pessoas conhecerem melhor você, como tudo começou. O que que você fez, qual sua formação, porque eu sei que você é designer de interiores, mas antes da Vila Rosa Decor, né, a loja maravilhosa em Piracicaba, você vem construindo aí uma carreira muito bonita, né? Sim, isso é verdade. A loja começou em 2000. A loja ela começou no quintal da casa do meu pai, junto com meu pai e eu ajudando ele. Na época eu ainda não tinha nem carta, eu ia tirar a carta, não tinha tirado ainda. E a gente começou. E de lá para cá que a gente foi ganhando espaço no mercado, de indicações de clientes mesmo. É bem engraçado porque assim, eu estava terminando o colegial e indo para a faculdade. E nessa época eu estava interessado em fazer comunicação social, que foi para publicidade e propaganda. No segundo ano de escola da faculdade, eu precisava ter horas de estágio. Eles não aceitaram fazer estágio com meu pai, o qual eu estava vindo trabalhando desde 2000, isso no ano de 2004. Eu precisei ter horas de estágio, horas de estágio, e a própria coordenadora do curso me indicou para duas empresas foram indicadas. Na época, foi indicado para uma televisão de Limeira e também para a Volkswagen do Brasil. Eu comecei como estagiário na Volkswagen. Eu precisei me desligar do meu pai por um tempo. É lógico, eu tentei conciliar, como era horas de estágio, eu tentei o Uhum. estágio a princípio, ajudando meu pai na empresa, onde no começo, a princípio, só era eu e ele, e estudando à noite. Só que a minha faculdade era em outra cidade, então ficava complicado. E o serviço na Volkswagen, eu precisava viajar muito, porque atendia as concessionárias da região aqui de Campinas, que é Rio Claro, Piracicaba, Araras, Leme, Matão, Araraquara. Então eu tinha bastante, Viajava muito. viajava bastante. E nisso eu fui me distanciando um pouquinho e ficando só com estágio, que naquela época não existia a lei do estagiário, que é 6 horas. Naquela época não tinha nada disso, o estagiário ganhava por horas, e ele tinha uma hora normal, que seria a hora do comércio, hoje de comércio, horário de trabalho, 8 horas por dia, ou até mais, viu? Que a gente não tinha, e a gente ganhava por hora. Então, para mim era vantajoso trabalhar, mostrar o meu desempenho em trabalho. E foi muito bacana, porque através disso, desse trabalho que eu fui atendendo as concessionárias, eu estava sendo visto por um dos sócios da Volkswagen, tanto que muitas pessoas pegam e falam: ele é só dono de concessionária? Não, ele não é dono só da concessionária, que é o Marcelo, que é aqui de Rio Claro. Ele é o filho do dono da concessionária, da Apia, que é um grupo de na época era 6 concessionárias, hoje eles têm 5, da Volkswagen. E o pai dele é um dos acionistas. Então o que acontece? Eles estavam me vendo. E nisso eu recebi um convite deles para eu ser o supervisor de marketing da concessionária. Que legal. Isso em 2008, que é onde eu estava terminando a minha faculdade de publicidade. Já tinha terminado, aliás, em 2008. Foi meu primeiro emprego de registro mesmo, na carteira como supervisor de marketing, ao qual fui convidado por ele para estar trabalhando nisso e trabalhei. Na parte de marketing todo, desde o começo, que ele já previa dessa parte digital, que era do site. A gente na época não tinha WhatsApp ainda, não tinha Instagram, tinha o Orkut na época. Então, depois do Orkut começou a vir o Facebook, o Instagram, e foi a área que ele queria aprimorar dele, ele convidou eu para dar início a isso. Eu comecei com o site da empresa, trabalhando toda essa questão do estoque, dos seminovos, dos novos, do site, a interação com o cliente. E nisso, como eu recebi esse convite, eu tive que deixar um pouquinho de lado a empresa do meu pai, a loja, que é o Vila Rosa, e comecei a trabalhar com ele desde 2004. Então, eu trabalhei durante 8 anos na Volkswagen. Eu interagia com o cliente, terminei meu curso de publicidade e propaganda, fui me especializar em marketing, fiz MBA em marketing, e depois disso, a necessidade do meu pai começou a aumentar cada vez mais questão de funcionário. Porque aquela questão, existem funcionário e funcionários. Você tem um funcionário que veste a camisa e tem aquele funcionário que está ali para ser só mais um número, É. para cobrir o espaço, vamos dizer assim. E como a loja estava ganhando espaço no mercado, estava já mudando de localização da casa do meu pai, passou a ir para Rui Barbosa, que é uma das principais avenidas de Rio Claro,
Você Uhum. conheceu a loja lá Sim, também? foi lá que eu estive para fazer essa primeira visita e conhecer e fazer orçamentos e tudo mais, que Sim. era a loja menorzinha, né. É, É, menorzinha entre aspas, né. ela era pequena, era estreita, mas era comprida. É, E naquela loja eu tenho muita saudade, que é uma loja assim que foi lá que a gente cresceu. Tanto que a gente começou com ela menor e foi estendendo, por quê? Ela era estreita, mas ela ia até a outra avenida, que é a atravessava, Juscelino, né. que é a de trás, que é beirando o rio, de Isso. Piracicaba. Então, assim, a gente foi esticando cada vez mais. Chegou a um tempo, que foi em 2017, que ali já estava pequeno para nós. Porque hoje, quando você vai reformar uma casa, os produtos que a gente trabalha e vende, a pessoa não está simplesmente passando numa avenida, decidir, vou trocar a cortina. Não. Normalmente hoje, vamos dizer que 80% a pessoa já está com a casa pronta, com o projeto em mãos, querendo adquirir aquele produto. Então ela já está pesquisando persiana, cortina, papel de parede, tapete, Tapetes. ou até mesmo todo que seja, ou tecidos decorativos. Então ela precisa de um local para instalar, para estacionar, que é o que o cliente hoje, os clientes procuram, fácil acesso de estacionar o veículo e também um espaço maior para demonstração dos nossos produtos. Foi daí que a gente mudou no atual endereço que a gente está hoje, que é na Presidente Kennedy, que é onde assim a gente ficou um pouco mais conhecido no mercado, E lá realmente. você pode ter um showroom, que a loja é maravilhosa, né. Sim, a gente tem um A showroom lá. gente até tem um vídeo aqui que a gente pode mostrar um pouquinho da loja, né. Sim, tem E algumas fotos também. lá você chega, tem catálogos, tem todas as persianas ali instaladas para a gente poder visualizar, porque cliente também ele às vezes tem que ver e tocar, né. É Sim, diferente da gente que somos designers de interiores, que só de olhar a gente já visualiza, a gente já consegue ver o produto ali, né. isso, e voltando um pouquinho no assunto onde a gente voltou na loja, você está falando, realmente o brasileiro ele precisa ver, pegar, passar a mão. Não adianta, por exemplo, você que é formado em design de interiores, eu também, que eu não terminei de falar, também sou formado em design de interiores. Por quê? Da Volkswagen eu fiquei 8 anos, daí eu fui para a Ápia, entre estágio e registro, e depois disso teve a necessidade, a questão de funcionário. Eu precisei sair e ir pro meu, voltar a trabalhar para a loja. E foi assim onde eu me reencontrei novamente, porque eu gosto, tá no meu sangue, tá na família, aquela É. questão de vivenciar a decoração em si, em construção de casa. Então eu fui fazer design de interiores. Eu fiz design de interiores, sou formado em design de interiores, tá? Isso não só me ajuda, como eu utilizo para também auxiliar bastante clientes. Porque hoje eu vejo que tem bastante clientes que têm a dificuldade disso que você está falando. Às vezes eu falo para você, você já percebeu, você já pegou no ar. Ah, não, realmente aquele papel vai ficar legal, é essa textura que eu quero, mas o cliente ele não adianta eu só falar, ele É. precisa sentir, que é onde a gente consegue mostrar hoje na loja. Porque a gente, além de ter o exposto no próprio showroom, que muitas vezes você vai lá ver um papel de parede, você olha o exposto, está na loja, passou a mão, gostei, eu quero esse. Mas não era nem isso que você chegou para ver. Você chegou pedindo um listrado e você acabou levando papel de parede, textura de couro, de linho, não sei. A cortina também, você vê os modelos e as pregas expostas, Sim. assim como as persianas e tapetes. Então não adianta, o brasileiro ele precisa pegar, ele precisa passar a mão e sentir, além de tocar e ver com os próprios olhos. É. É, mas até nós também, que somos do A gente quer meio, sentir e a ver. gente quer pôr a mão, né, pegar, sentir a textura, Sim, ver, né, com os olhos e ver com as mãos, né. sim, sim. É por isso que tem as feiras, eu não sei se você tem acompanhado, ido em alguma, mas eu acredito que sim, que eu Sim, a sei que gente você gosta bastante. Mas é isso, a gente pegar, estar num lugar que a gente consegue visualizar aquilo na nossa casa, né. com certeza, as feiras estão aí para ajudar a gente sim, visita as feiras, sim, com certeza tem que visitar, assim como eu visito, vejo você visitando também pelos seus stories que eu te acompanho. Lá a gente consegue ver as novidades, as tendências, e muitas vezes a gente vai e já identifica aquilo que é o público da minha loja, porque eu sei o que o público da minha loja gosta. Então, assim, eu já tenho, lógico, existem assim, vamos dizer 80%, 85%, porque existem casos raros que não é totalmente, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma casa normal. Então, casa normal que eu digo padrão, de uma família que vai estar lá vivenciando seu dia a dia. Mas também você pode querer fazer um projeto, poder não, você pode, você tem projetos que eu já vi, até participamos junto, de
casas de passeio, Sim. de veraneio. Então, assim, lá você vai querer fazer um outro estilo de Sim. projeto, de Mais repente, temático, né? Alguma coisa sim, ou com. até mesmo um quarto, que nem a gente fala temático. Hoje você fala, as pessoas procuram ter uma outra percepção na. Aliás, após a Covid, o brasileiro teve uma outra percepção da residência. Houve-se a necessidade de ver mais o que a casa precisa. O Aquecer, conforto, o né? conforto e Você aquecer o estar ambiente. ali e ver aquele aconchego, né? O receber e o te acolher, né? Sim, E exatamente. eu também senti muito isso na pandemia, né? A minha área, né? Como escritório de arquitetura e design de interiores e execução, né? Que a gente pega o cliente desde o início até a finalização. Você já Eu já acompanhou acompanhei em clientes seus. vários projetos meus. E isso deu um boom muito grande na pandemia, porque as pessoas estavam ali, às vezes aquele sofá, aquele tipo de sofá, para quem sentava uma vez no mês naquele sofá para assistir uma televisão, estava bom. Quando ele passou a sentar ali todos os dias para assistir filme, novelas, enfim, qualquer coisa, e ficar mais horas, né, do que o normal dele, ele passou a ver que aquele sofá não era tão confortável. Eu acho que eu fui a rainha de vender sofá e colchão nessa pandemia, né? Que bom, não, é uma coisa que as pessoas voltaram a valorizar É, bastante. Não só o sofá, como também o colchão que você falou, como as cortinas também para os cortinas, ambientes, porque é isso que eu vi. A pessoa estava ali sentado no os sofá, tapetes. aí trocava o sofá. Daí eu olhava para o tapete, esse tapete não é tão macio, eu quero um outro. E trocava, ou não está no tamanho específico, né? Porque muita gente pega um tapete que já tinha e coloca ali. Quando ele passou a ficar em casa, ele viu que aquele tapete não era adequado, não era o tamanho correto. A cortina também passava uma iluminação que ele não via porque ele passava o dia trabalhando. Aí ele já queria trocar a cortina por um tecido mais refinado, um tecido com blackout no fundo, né, para escurecer. Eu tive muitos clientes que fez reformas e trocas de mobiliário em geral, decoração. Sim, foi mais essa parte do interior, porque eles procuraram trazer uma outra, um aconchego maior que aquece também aquele calor humano que faltava antes nas residências. Porque se você fosse ver bem, era muito vago antes. Hoje as pessoas procuram abraçar mais a residência. Mudou bastante esse conceito. A percepção do brasileiro evoluiu, acredito que com a pandemia. Trouxe aí por quê? Começaram a ver que tem mais tempos em casa e as necessidades da casa. Muitos clientes tinham uma cortina, mas não sabia que à tarde batia sol É, naquele ambiente e precisava de uma tela solar ou de um blackout para proteger o ambiente. Porque isso a gente não está falando só de acabamento, a gente está falando também de proteção. sim, Porque precisa proteger, porque os raios solares eles estragam os móveis. Estraga chão verdade. se for de madeira, vai desbotar o tapete, o sofá. Então, assim, tem tudo isso que foi começado a A ser mais observar, né? a ser observado pelo brasileiro, que é a percepção. E o que eu percebi também é que os brasileiros começaram a trazer muita questão da questão de calor humano nos papéis de parede. Não só assim, vamos supor, teve um auge aí dos tijolinhos. Não que não esteja hoje, é muito bacana ainda você usar o tijolo, o cimento queimado. Eu sou suspeito porque eu gosto bastante, tenho na minha casa isso. Mas assim, você percebe que eles trouxeram um pouquinho mais de calor humano para texturas em lavabos temáticos. É o que É, mais tem hoje. é o que eu faço bastante. Lavabo temático, as pessoas usam bastante, que é o cartão de visita. E para você ser designer de interiores é fundamental também na área que você trabalha, atua hoje com a loja, porque existe os clientes que vai com um profissional, com um projeto já definido, mas existe aquele cliente também que ele está nessa questão da pandemia e ele quer ele mesmo escolher, ele quer mesmo sozinho ir lá na loja. E daí tem uma pessoa como você, profissional da área, que consegue também ver o estilo, ele com uma foto, o estilo do ambiente dele, do mobiliário dele, sugerir algo, né, que combine ali, que case com o que ele já tem, né? Sim, isso que você está falando, Gi, é fundamental. Eu acho que é assim, ó. A percepção que eu tive quando eu voltei para a loja, que a gente estava ganhando mercado e estava crescendo, o que eu percebi? Que os clientes estavam tendo a falta, a necessidade de alguém que auxiliassem eles. Não, eu não estou ali só para vender, eu estou para auxiliar também. E eu vejo bastante clientes que voltam a me procurar a loja, por esse feedback que a gente acaba tendo do dia a dia. Por quê?
Vamos lá, o profissional, você chega lá, você quer ser atendido por uma pessoa que saiba o que você está pedindo e está sugerindo ao seu cliente. Então você vai falar, quero trabalhar uma textura linho, eu quero casar com a cortina, então eu vou estar ali também entendendo a sua linguagem técnica para poder mostrar o produto que você está procurando, já direcionando os produtos que você está me indicando. Que queira ou Sim, não, com as palavras você já vai indicando. sim. Então ajuda bastante. E também o cliente final, quando não tem auxiliar, não tem nem alguém ajudando, não tem um profissional da área, um arquiteto, um designer de interiores, o que acontece? Ele chega lá, às vezes, até com uma referência ou vai com a cabeça vaga, não sabe o que quer. Ele viu na amiga, mas ele viu uma cortina na amiga, ele quer pôr na casa dele. Qual é a necessidade que você tem na sua casa? Você quer pôr no seu quarto, você viu na sua amiga. A sua amiga é uma tela solar. Ela não tem problema com a questão de iluminação, a questão do sol. Ah, legal, funcionou bem para ela. Para você, qual que é o seu problema? Ah, eu quero escurecer para assistir um filme. Não dá para ser tela solar, precisa ser um blackout. Então a Sim. gente tem que entender a necessidade do cliente para poder oferecer o produto adequado que ele procura. E que vai funcionar, né, porque não Exatamente. adianta, a gente colocar algo lá que depois no dia a dia Não, não não resolva. resolve a questão do cliente, né, e também a beleza, né, porque a gente como designer de interiores, a gente quer trazer a beleza também, né, além da funcionalidade, né, do dia a dia do cliente, a gente quer trazer a beleza para ser impactante também, né, as visitas chegarem, ver uma combinação adequada ali, né, com todos os. Exatamente, porque quando o cliente ele vai com um profissional, eu já fico mais tranquilo, porque ele já está levando uma linguagem de todo aquele projeto. Então já tem o que vai necessitar no projeto. Você vai levar lá, a gente vai mostrar para você o que você está procurando. Então já estou mais tranquilo. Por quê? Na hora da pessoa chegar na casa dele e ver, ele vai perguntar, ele não vai falar que ele escolheu. Ele vai falar quem fez aquela cortina, foi o Vila Rosa, eu comprei na Vila Rosa. A É, pessoa vai indicar e vai gostar. Agora, você já pensou um cliente que está sem um profissional? Eu não indico para ele, ele coloca um papel de parede que não tem nada a ver com a cortina, reveste a poltrona dele com outro tecido, nada a ver com a cor da cortina. Fica algo perdido, algo lá sem conversar, sem isso. harmonia na casa. Então eu procuro direcionar o cliente a olhar um contexto geral do ambiente. Então ele está lá para fazer a cortina, o papel de parede, o tapete e o jogo de cama, que seja de um quarto. A Que gente vai falar. inclusive eu fiz lá Sim, você as fez. nossas cabeceiras, né, e as saias combinando com o mesmo tecido, né, e ficou maravilhoso, não tem quem não, elogie E que também o vai na minha jogo de casa. cama também, que você fez a Ah, peseira, é os portas, que verdade. eu lembro. É que com você já não tem dificuldade, porque você já tem essa técnica, você já sabe, E a liberdade que eu tenho lá é outra, né, eu é, chego, já você já sabe onde, vou. você já sabe qual material que você quer, como que você vai fazer, como que tá no projeto. Agora esses clientes, às vezes eu vejo eles meio perdidos. Então eu tento levando ele para ver a conformidade da cortina, conversando com o tapete, que linkou com a estampa da poltrona, ou do jogo de cama, para ter uma harmonia naquele quarto. Porque, queira ou não, eu tento mostrar para ele. É onde você precisa descansar, onde você precisa relaxar. Então não adianta eu colocar algo pesado que vai ficar cansativo e você quer chegar do serviço cansado no final do dia e dormir. Não adianta. Preciso ver as necessidades, direcionar ele para aquele melhor caminho. Então eu não quero lá só vender e atender. Eu quero entender o cliente, oferecer o que ele precisa e suprir as necessidades dele, o que ele está procurando. Ai, muito bom, né. Ô Dani, outra coisa que eu queria falar com você. Lá a empresa de vocês é uma empresa familiar, né. Conheço seu pai, que é uma pessoa maravilhosa, a sua irmã, você, a A sua Júlia, minha a madrasta. Júlia. E eu acho interessante isso, a empresa, né, com a família toda unida, trabalhando ali, fazendo o melhor. E eu sinto essa diferença, eu como cliente lá na loja de vocês e levando meus clientes, que tem um diferencial muito grande no atendimento. Sim, isso que você está falando já é verdade. A Vila Rosa, a gente está desde 2000 no mercado, a gente vem crescendo, mas porque tem todo um trabalho familiar atrás. É uma empresa familiar, onde você vai estar encontrando eu, meu pai, a minha madrasta e minha irmã. Então, estamos todos lá trabalhando junto, cada um cuidando de um departamento. Que é como você sabe. O meu pai hoje ele é responsável por toda a parte de instalação, então ele cuida dos instaladores. A Júlia é da parte do financeiro, então ela cuida da parte de finança da loja. A minha irmã é da parte de atendimento dos clientes, dos produtos,
que então ela está lá à frente das vendedoras também. E eu estou mais por trás, porque não digo por trás e pela frente. Eu estou a par de tudo isso, mas a questão do atendimento ao cliente, do feedback do cliente, eu vou até a residência do cliente, confiro as medidas, vejo as necessidades do cliente, eu adquiro os materiais, eu que vou em busca dos materiais, o que eu devo ou não devo vender na loja, o As que eu preciso, tendências, novidades, exatamente, o que né? eu preciso ter no meu portfólio da loja. E a loja também, foi até bom destacar isso, que além da gente ser uma família, a gente tem profissionais lá. Isso. A Júlia é formada em contabilidade, então por isso que ela está na financeira. A minha irmã é arquiteta, então por isso que ela também está no atendimento. Eu sou designer de interiores. E meu pai já tem a questão de eletrotécnica, que é tudo para fazer a motorização, que nem Sim. hoje você começou em 2010 a motorização na sua casa. Naquela época a gente nem falava da Alexa, não falava de Isso. automação. Hoje você já está em um apartamento que é automatizado, o que é Sim. fantástico. Você começou no passado, por onde por um controle você conseguia fazer a É. movimentação das Eu já persianas. achava o máximo, né? Isso. Hoje você consegue falar e pedir para abrir sua É persiana, verdade. que já é totalmente. Não, e o trabalho que vocês fizeram no meu apartamento ficou fantástico. Inclusive, um elogio também que eu recebo muito é no hall de entrada do meu apartamento, com aquele papel de parede de mica, né? É a pedra natural. Hoje ele está bem no auge. É um material bem luxuoso mesmo. Existem as imitações, mas nada eu acho que é mais elegante do que o natural. Por quê? O natural você sente, eles são pedras prensadas, Sim. ele tem o brilho dele, tem a textura dele natural, que é o que faz a elegância dele no ambiente. Tanto que você está falando do seu hall de entrada, a gente na casa do Fernando também tem. Tem. Quando eu vi, falei, Gi, olha que lindo, a casa dele tem a mica, que é o que É. você tem na sua casa. É verdade, o dele é preto no É preto, lavabo, né? exatamente, E o meu é no tom de dourado, no hall de na entrada. entrada. Coloquei uma arandela bem bonita, não sei se. Acho que você não voltou lá depois que eu coloquei. É É, difícil eu voltar numa obra depois de pronta. mas precisa, né, Dani? Precisa. Principalmente em casa, tomar um Os, café comigo. não, os clientes pedem muito. É tão engraçado que a gente está falando disso. Eu, há um tempo atrás, eu tinha muita vergonha de interagir com o público no Instagram. Não dava a minha cara. Só que o público estava cobrando já por isso. Quem que está por trás? Perguntavam se eram as vendedoras. Muitas pessoas achavam que estava falando com as vendedoras. Outras achavam que era a Júlia. Outros chegaram até a pensar que a gente pagava para alguém cuidar do Instagram. Não, quem estava por trás do Instagram sou eu. Acho que vai fazer mais ou menos um ano e meio mais ou menos, que eu dei a minha cara de frente. Falei, vamos ver seja o que Deus quiser. Comecei a mostrar o meu rosto e conversar mais com o cliente. E foi muito legal porque a gente tem um feedback. É claro que lá você tem os seus clientes e tem também os seus seguidores. Porque Sim. são os clientes, que é aqueles clientes que compram, estão sempre na loja, estão comentando, estão postando, e tem os seus seguidores que te seguem, questiona, pergunta, e é muito legal o feedback. Há um dia que você, por exemplo, eu fiquei doente de cama, não consegui, peguei uma gripe, não consegui fazer, eles me cobram. O que aconteceu que hoje não teve nada? Porque você não mostrou. Acostuma, né? Eu mesmo tenho visto essa evolução sua no Instagram, tenho Que bom. acompanhado, e o dia que você não posta, a gente sente falta mesmo de ouvir a tua voz, de ver o que você vai mostrar de novidade, porque você atende os maiores e melhores projetos de vários arquitetos, né? Então a gente fica esperando ali, a gente como profissional da área, esperando ver algo ali que você fez, que ficou diferente, até para tirar ideias e inspirações, né? Sim, e é essa dificuldade que eu tinha. Uma das coisas que eu pegava assim, que eu não dava cara para bater, era a minha voz. Falei, não, seja o que Deus quiser e vamos, e comecei. E hoje é tão natural que a gente grava, de repente você fala até errado, mas o público entende. Ah, Você porque fala, ai, desculpa, eu falei errado, mas é isso que eles querem, porque eles não querem aquela questão eles não querem mais fantasia. pessoas engessadas, né? A Não, verdade é que eu acho que as pessoas cansaram de pessoas muito engessada. engessada, treinada. Eu mesmo também, muitas vezes eu gravo vídeos, gravo 5, 6, falo, não gostei de nenhum. Mas daí aquele que eu menos gostei é o que eu coloco, é o que dá mais visibilidade, porque as pessoas querem pessoas normais, Eu né? percebi isso também. Eles têm a necessidade dessa questão. Eles querem ver aquilo que é normal na casa deles, eles O querem que é ver verdade, normal na né? nossa rotina. Que nem outro dia eu mostrei por trás dos bastidores e ninguém mostra. Que a loja precisa de manutenção, tá? Dando manutenção na loja, limpando. Sim. Então eu mostrei.
até deram risada. Falaram assim, ah, bom, achei que era sempre assim, bem arrumada. Não, não é. A gente precisa fazer, assim como você dá manutenção na sua casa, a gente tem que tirar as coisas para dar manutenção na loja. Tem também os perrengues da vida que a gente fala. Porque você vai instalar, não é você chega lá, tá tudo em ordem. Não, às vezes você tem que limpar. Foi bom você ter tocado em questão de perrengue, porque a gente tem as perguntas aqui, né? E eu lembrei de uma das perguntas que fizeram aqui, que eu achei até engraçado. Falei assim, essa eu vou fazer. Tem algo engraçado ou que ficou na memória de algum projeto que aconteceu com você na instalação, ou com um cliente, ou com outro fornecedor? Algo assim que é motivo assim de risada hoje para você? Você fala assim, eu não acompanho muito instalação, tá? Eu tô mais na parte da escolha. É difícil eu voltar na casa de um cliente e ver pronto. Quando eu volto, hoje eu mostro pro público. Eu tento tirar foto, lógico, eu peço permissão pro cliente para tirar foto, fazer o filminho e mostrar. O que eu percebo que eles gostam bastante é aquele do antes e depois, sem a cortina, com a cortina. Teve um vídeo que eu fiz em São Paulo, até inclusive muitos pensavam que era a casa de um dos seus clientes. Ficavam perguntando para mim. Eu falei, não, não é outro cliente. Não, você não quer mostrar. Eu simplesmente mostrei a porta sem a cortina e com a porta, depois a cortina instalada. Os clientes ficaram falando, nossa, é isso que a gente quer. Foi uma das que eu tive até mais retorno. E é muito engraçado, uma simples cortina numa porta. Que eu achei, falei assim, vou pôr uma música, vou postar E acabou repercutindo. sim, e teve um feedback grande aquele lá. Agora que você fala da questão de instalação engraçado, que você acha que não vai ficar bom e acabou ficando legal? Algo engraçado que eu já tive no passado? Teve várias situações engraçadas que aconteceram. Alguma que eu me recordo, não vou dizer de legal, de engraçado. Já tive situações que deu até nervoso, mas que no final acabou ficando tudo certo. Uma das situações que, assim, dá mais nervoso de você fazer são a Casa Coro Village, que a gente participou. Participamos com você Inclusive, também, no vocês último. fizeram meus dois ambientes lá, né? No último a gente fez que você participou, mas teve outras. Teve um da Casa Cor em 2013, que foi muito engraçado, que é assim, de última hora, lembram que faltava aqui, escolhem um produto, querem para ontem, Que e é quase normal dos arquitetos e isso, designers, né? Que inventa é coisas de última hora. inventa de última hora, só que assim, era questão que era numa quinta-feira, a Casa Cor à noite ia estar sendo inaugurada com o evento, e resolveu pôr papel de parede em todas as paredes. Só que a gente não trabalha com estoque. Por quê? A gente trabalha com produtos importados. Então veio por importadora. E foi um nervoso muito tão grande assim que aconteceu e no final deu tão certo que foi até o profissional, escolheu o papel de parede. Só que eu falei, eu preciso ver se tem no estoque. Eu vou ter que buscar e trazer. Foi de um dia para o outro, na verdade. Não foi de quinta, foi de quarta para quinta. E na hora que eu cheguei com o produto que ela tinha escolhido, não foi o produto que ela tinha escolhido. Ela jurava que não era. Eu falei que era. Por quê? Pela questão do efeito na parede. Na hora do desespero, ela não deu nem conta do efeito do efeito que o papel ia proporcionar, que acabou ficando na parede inteira do ambiente. Mas teve que acabar sendo aquele papel de parede. Foi assim, que deu nervoso na hora, como não? Tá E depois, instalado. no final, deu tudo Deu tudo certo. certo, ficou lá instalado, pessoas que foram atrás para realmente ver que é a tendência do cimento queimado. Era o cimento queimado, só que era a parede bem desgastada do cimento queimado. E o povo aplaudiu aquilo lá, gostou daquela textura do cimento queimado na parede, principalmente de mostrar aquilo lá como assim, um real, como se fosse um cimento queimado mal passado, vamos dizer assim. As pessoas passavam, não é possível que é papel de parede. E aquilo lá começou a vir. E hoje o cimento queimado está super em alta na Virou parede. tendência, Sim, né? Hoje o cimento queimado ganhou o mercado, né? Aquela pegada um pouco industrial, com o tijolinho que você falou. Eu tenho recebido muitos clientes nesse segmento, né? Que é rapazes sozinhos, né? Que está começando a morar no seu primeiro AP, lofts, né? Que eu faço bastante lá em Piracicaba. E está vindo com essa pegada, essa tendência sim. Você do falando do tijolinho, eu lembro de um cliente nosso lá que a gente fez em parceria com você, que a gente você usou aquele mix de material da serralheria com a madeira e o tijolo no papel de parede ficou fantástica. É. Tem umas fotos que é bem bacana desse projeto.
A gente precisa começar a mostrar esses projetos, né. Tem Sim, muitos eu estava até vendo com a minha equipe lá, nossa, tem tanta coisa que esse ano a gente fez de trabalho e não foi postado ainda, que eu acho que eu tenho postagem aí para o resto do ano e mais os que virão, né. Então, acontece isso inclusive com a esse gente esse também, projeto aí é um deles que a gente acho que postou o 3D e ainda não fizemos nenhuma postagem da execução da e forma. agora ele finalizado. E Dani, vamos colocar um vídeo para o pessoal conhecer a sua loja? Sim, claro. Tem um vídeo bacana, e umas imagens aqui, que a gente pode conhecer um pouquinho aí da Vila Rosa Decor. Sim, pode pôr sim. A loja fica em Olá, eu sou o Daniel da Piracicaba, Vila né? Rosa Decor, uma loja de complementos para a decoração, em especial cortinas, persianas, papéis de paredes, tapetes, tecidos decorativos, todos em almofada. Esse espaço café ficou lindo, não, Dani? Sim, lá a gente tem o elemento do cimento queimado, tijolo, os Aí, modelos expostos das persianas. Estamos no mercado desde 2000, atendendo Piracicaba e toda a região. Convido vocês a vir conhecer a nossa gama de produtos. inclusive você tem uns tecidos maravilhosos, hein? Para fazer Sim, poltrona. tapeçaria, jogo de cama, temos sim. Já até passou um ali, ó, que eu tenho, que eu Você fiz as minhas tem, é poltronas. verdade. Tava exposto ali. E o espaço é agradável para quem é profissional da área, arquitetos e designers, para chegar e atender os nossos clientes ali também é muito bacana, né? A gente tem um espaço agradável, uma mesa grande para expor todos os projetos e os catálogos aí para escolher, Que né? bom, eu fico feliz saber disso, de que vocês gostam, porque assim, quando a gente fez o conceito dessa loja, a gente queria atender o fácil acesso, tá? Por ser uma avenida de fácil acesso. Para estacionar também, a gente contou hoje com 5 vagas só de frente, depois tem as ruas também. E Sim, também o espaço, por quê? Você começa a abrir álbuns, você precisa de mesa e espaço. Então, por isso que a gente quis um espaço amplo, onde você pode ter a variedade, montar as composições no que você vai ter, como mostrar um papel de parede, o tapete que você vai usar, a cortina. Então, ali está tudo exposto para você já imaginando o seu ambiente pronto. é verdade. Inclusive, toda vez que eu vou lá, né, o que é para a gente resolver em meia hora, a gente estende para 2 horas, mais ou menos, né? Porque Sim. Hoje, quando você vai escolher, é muito difícil você levar além de meia ter hora. muita variedade, a gente bate muito papo, né, Dani? A Sim, gente sempre está comentando sobre os projetos, alinhando várias coisas, né? E sempre que eu chego lá tem novidade. Então, aquilo que eu exatamente. propus, eu já, às vezes, ali eu acabo fazendo algumas alterações, né? Sim, Inclusive, eu estive lá há pouco tempo para escolher o papel de parede que está aí super falado. Não sei se você já recebeu as mensagens, já está sabendo. já sei, sim, já sei que já foi instalado. O papel é um papel temático que eu adoro. É uma tendência bem forte hoje os temáticos, como eu estava falando com você. Você usou num local bem inusitado. E já recebi, sim, um feedback disso. Isso porque as fotos principais nem foram. Não foram feitas ainda, Isso, a né? própria cliente ainda não mostrou, porque eu imagino na hora que ela mostrar, na hora que as fotos executadas, do profissional executado sair, começar a circular, o que, que a gente vai ter de retorno disso. Porque ela usou, você realmente usou lá. O projeto é o Closet, né, da Sim. Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, que é um closet camarim, né, que a gente projetou para ela. E a gente quis trazer, além do contexto do projeto em si, a cereja do bolo é o papel de parede, né? Sim, e você foi bem atrevida Porque no local onde você quis aplicá-lo. a gente trouxe ele para o teto. Algumas pessoas já viram eu postar, né? Só que a textura desse papel de parede, ele é diferenciado, né? A estampa dele, então, conta já uma história que a gente queria trazer, né? Que quando você até escolheu esse papel, você viu quando lançou, você falou assim, eu vou usar esse papel. Calma que eu tenho um projeto, eu lembro. Você chegou lá e Acho que falou, eu é esse comentei no papel. Instagram com você, Isso, né? você repostou, deu um feedback. Eu falei, opa, vai vir um projeto por aí, mas eu não sabia que era o close da Maiara ainda. Tanto que quando você chegou lá, você falou, não, eu quero esse papel, porque tem essa história, esse contexto que eu estou utilizando para fazer o closet dela.
a textura do papel, é o cimento queimado o fundo dele, é o cimento queimado que a gente tanto tá falando. É Sem verdade. falar depois das cores e do tema escolhido, né? Tema, Que né? tem toda uma história por trás E, disso. e além do papel estar no teto, que é um diferencial também, já se utiliza, mas ainda são poucas pessoas que têm abertura para isso, né? Às vezes até tem, mas não tão estampado como este, né? Sim, é A gente verdade. criou uma parede inteira de espelho, então o próprio papel de parede reflete Aqui no no espelho. espelho. Então ficou assim espetacular, né? Você fez também um mini camarim lá pra ela, que é pra ela ver como vai estar o look dela no evento. Então, assim, aquilo lá vai estar de fundo no espelho. Sim. Não, ficou maravilhoso. Eu acredito que mais 2 semanas aí a gente finaliza. Em breve a gente vai ter fotos Que aqui bom, porque para até eu tô ansioso pra ver, pronto, que a eu não gente vi. vai ter fotos e vídeos lá para o pessoal ver todos os detalhes desse projeto que ficou muito lindo mesmo. Bom, que bom, eu fico feliz, É. porque assim, você posta, as pessoas perguntam, os próprios seguidores acabam perguntando pra gente mesmo, mas eu mesmo ainda não vi pronto. Então eu não sei como ficou. Tô E na o pessoal, expectativa. eles apertam a gente, né? Aperto. Principalmente os fãs, né? Sim. Se tratando do Fernando e da Maiara, os fãs, nossa, como questionam, quer a resposta. Às vezes eles mandam já uma, falando, afirmando aquilo lá, fala assim, coisas que nem você sabe. É verdade. E eles têm um amor gigantesco, né, por eles. Então, assim, tudo que é relacionado a um deles ou os 2 junto, né, tem uma repercussão muito grande, né, e o pessoal fica esperando e cobrando mesmo. "Quando você vai soltar isso? Quando vai estar pronto, né? Queremos ver, mostra mais detalhes". E a gente fica ali na expectativa também de ver pronto para poder mostrar tudo isso, né. Sim, eu imagino. Assim como você recebe dessa forma, eu já recebo de uma outra questão. As pessoas, às vezes, tudo que, por exemplo, você postou que estava fazendo camarim no dia da instalação do papel de parede, eu repostei, e as pessoas, logo em seguida, eu estava mostrando uma outra obra, já achavam que era dela. Que eu acho que até Em comentei. Eu falo, seguida. não, não é. Daí eles já vão perguntando. Mas dá para entender esses fãs, porque assim, hoje, eu posso falar que eu conheci pessoalmente os dois, tanto o Fernando como a Maiara. Eu já gostava, eu amo sertanejo, tá? Minha paixão por sertanejo é grande. Amo, adoro música sertaneja. E assim, gostava demais da Maiara, da Maraísa. Amava de paixão a Marília. Quando fizeram as patroas, eu não sei nem falar pra você, falei assim, nossa, agora elas vão arrasar, são demais. E o Fernando também. O Fernando, eu lembro da época minha de adolescente com as músicas deles antigas. E assim, quando eu conheci pessoalmente, falei, não é possível. Além de tudo isso, eles são pessoas muito bacanas, muito amigável, São muito humildes, né, são de conversar, tanto que trata assim, todo a mundo por primeira vez igual, que eu fui né. na casa dele, eu almocei na casa dele com você, você lembra? Estava junto. Sim. É assim, eu jamais esperava, eu imaginava que ia ter um outro comportamento, vamos dizer assim. Sim. Eu achei ele muito Todo bacana. mundo acaba comentando isso comigo mesmo, mas eles são muito, normais, né, pessoas realmente normais, pessoas, verdadeiras, né. Eu falo assim, Exatamente. são de verdades. E é um prazer para mim trabalhar para eles, né, e assim como trazer para os meus fornecedores e parceiros que trabalham comigo há tantos anos essa parceria. São pessoas da minha confiança, você e sua família nem se fala. Eu jamais colocaria outra pessoa, para trabalhar com eles, trabalhar para eles, se não fosse vocês, Ah, que né. bom, eu fico feliz de saber disso. A gente também gosta bastante de você, do Glaucio. A Dois Dons, funcionários que passam por ali. Você vê aquela questão do comportamento que eles têm em querer tratar o projeto desde o início. Porque, que nem você falou, você além de você projetar, acompanhar, você também faz a obra. É A muito gente bacana quando você pega o pacote inteiro, porque como você projetou, você sabe aonde aquilo lá vai terminar. Então, é. eles pegando, fazendo todo esse pacote com vocês, sai fantástico o projeto. É uma Ai, questão até do Fernando. Então, você vê como teve todo você, não tem aquele desgaste que tem de refazer o projeto porque foi feito errado. Então, assim, é sim. muito bacana isso que vocês oferecem hoje. Obra dá dor de cabeça. É, E você é. contratando uma empresa para fazer essa obra, você se livrou de uma dor de cabeça que, assim, você tem alguém por trás tomando conta daquilo. Não que você não vai ter preocupações como pagamento, acompanhar, mas você se livra grande parte. Sim, a gente já soluciona o problema desde o Sim, início, né, se houver problema, como é a gente que
faz o projeto e executa, dificilmente a gente vai fazer um erro no projeto para nós mesmos ter problema na frente, Com né? certeza. Então, o cliente ele fica realmente mais confortável, ele acaba tendo uma confiança diferente, né? Sim, você falando nisso, eu presenciei projetos seus que foram com vocês e outros projetos que foram sem o seu acompanhamento da obra. Então, assim, a gente vê a A diferença diferença, de ter né? que refazer um serviço, trabalho redobrado, a dor de cabeça que o cliente tem, isso facilita muito a vida deles. E falando no Fernando, você participou com a gente, né, do projeto dele, executou lá a parte da cortina, tapetes, e que foi um sucesso aquele quarto, né? Vamos Sim. dizer a suíte 50 tons de cinza, né, que ficou famoso. E o quarto ficou maravilhoso, né? A cortina que a gente trabalhou lá é um espetáculo. Todo mundo me pergunta dessa cortina até hoje. Vira e mexe, tem alguém mandando um printzinho da cortina para mim, perguntando que tecido que é, da onde eu comprei, aonde que, quem foi a empresa que fez, né? E eu sempre tô lá indicando a Vila Rosa. Sim, eu E acompanhei você esse projeto desde o início, eu tive com você lá na casa do Fernando, e eu lembro como se fosse hoje, que ele pediu para você realmente, eu quero um quarto escuro, na tonalidade totalmente cinza, escuro. que é o que eu gosto. A gente tem as imagens aqui, ó, contando um pouquinho aí da Esse foi o primeiro dia trajetória. que eu fui lá, na casa dele. Isso. Nesse dia a gente fez as escolhas, né, dos tecidos, do tapete também a gente As fez as medições, escolhas, e tiramos as exatamente. medidas. E foi bem engraçado você falando da cortina. Como ele queria tudo muito escuro, você atendeu, trabalhou na paleta de cores do tom cinza. Você quis inovar utilizando uma cortina mais encorpada, porque ele gosta de escuro, ele gosta de tranquilidade e aconchego. Por quê? Por mais ele mora em São Paulo, por mais que seja tranquilo o condomínio dele, tem algum barulho. Então ele Sim. gosta de vedar isso. Então, além da porta que ele tem também acústica, você atendeu isso na cortina. Você utilizou um tecido mais encorpado, que é o veludo, e ainda deu um detalhe com um chale em giro. Que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu Aí acho tá que mostrando até a escolha. e engraçado que a gente tem que entender realmente as necessidades do cliente e o estilo de vida dele para poder eh, propor um projeto, né? Que nem você vê que aí o quarto antigo ele era bem claro no tom de bege. Essa produção que estava aí nesse quarto já era muito antigo. Você vê pelos papéis de parede, né? O mobiliário. E traz uma claridade muito grande por essa janela Que é o que, que que incomodava incomodava ele. muito. Como ele tem um estilo de vida que trabalha à noite e dorme de dia, a gente que, olha só, nossa, faz é até engraçado ver esse projeto, né, como era antes e tá totalmente diferente. A gente trabalhou o teto, trouxemos vários tons de cinza. A princípio ele tinha me pedido um quarto na cor preta. Aí não Tá daria, vendo? né, para fazer esse projeto na cor preto, porque o preto ele cansa com o tempo, né? O cinza não, eles são várias nuances de cinza. A gente tem uma cor de cinza na marcenaria, outro nas paredes, outros no teto, na roupa de cama. O preto a gente trouxe para o tapete. Tapete, é isso que eu ia falar, o E tapete. um tapete bem volumoso, né, onde o pé afunda, né, com todo aquele conforto, Que ele queria o maciez. conforto para descer da cama. Isso. E é engraçado que a cama dele, ela não é suspensa, mas a gente fez uma iluminação embaixo dela, recuando a altura ali da base que segura o Para dar essa colchão, sensação. para dar essa sensação de cama flutuante, né? E Exatamente. com a iluminação e o tapete preto embaixo, fez todo o que a gente queria, a proposta que a gente queria, né? Que atendeu aquele objetivo dele, porque você não trabalhando ele totalmente com preto, aí a gente já está mostrando o Aqui, projeto novo. isso. Você trabalhou na base a cor preta que ele queria e trabalhou tonalidades cinzas, que não foge da grade do preto também, né? Então, assim, foi bem bacana o projeto, eu fico muito feliz de ter conseguido participar desse projeto com vocês, fazer parte do projeto do quarto do Fernando, onde a Vila Rosa forneceu para vocês as cortinas, os tapetes. E ficou um efeito muito bacana A mesmo. gente trabalhou bastante iluminação também, com vários tons, né, de iluminação para trazer esse aconchego, né, essa sensação de acolhimento, né, que você chega cansado e quer deitar, descansar.
Então a gente tem ali também uma parede imitando rocha, né? Com o mapa mundi, que era Eu acho algo muito que ele. engraçado esse mapa mundo, porque assim, sem saber ainda a minha intenção, o que eu tenho de percepção quando eu olho. Porque ele é uma pessoa que viaja o mundo para cantar. Sim, Então parece isso, ó, para onde do Brasil que eu já viajei, para onde do país que eu já fui, qual país que eu já fui. sim. Era isso que ele me pediu e que ele queria, né? Trouxemos o espelho para dar essa amplitude, ó. Você consegue aumentar o tamanho do quarto, né? Visualmente. E esse aconchego, ó, o tapete lá. Ele é Sim, maravilhoso, esse tapete. A gente já usou ele em vários projetos, né? Inclusive, estamos usando ele novamente no closet da Maiara. da É Maiara. verdade. Então é sinal de que eles gostaram, né? Gostaram Porque o Fernando, por bastante. mais que você olhe assim, você pensa que ele não é uma pessoa simples. Ele é tão simples quanto a gente. Por exemplo, eu na minha casa, eu gosto de sentar no tapete. Eu assisto televisão deitado no tapete. Então, Sim. assim, eu pude perceber isso dele também. A gente nota que ele gostou tanto que você falou. Tá É. trazendo de novo o mesmo tapete no closet dela. Sim. E ficou maravilhoso esse projeto. Ele gostou muito, ficou feliz. Para nós, isso, o cliente feliz, a gente fica mais feliz Com ainda, né? certeza, porque quando atende as expectativas do cliente, a gente sai totalmente satisfeito. E mais feliz ainda que a gente fica é quando o cliente indica a nós, né? Com Sinal que certeza. realmente ele gostou do trabalho que a gente executou, tem uma confiança no que a gente faz, né? No que a gente executa. E foi bom porque assim, ele se tornou amigo nosso, né? Um amigo íntimo de vir em casa, eu estar na casa dele o tempo todo. Trouxe a Maiara também como cliente para mim e automaticamente eles querem sempre os mesmos fornecedores que eu indiquei, né? Ah, que bom. Isso é Então, gratificante mesmo pra gente, porque quando gosta, realmente é o que você falou. Ele vai indicar, ele vai pedir de novo. E é aquela questão, eu, assim, mão de obra eu não discuto. Quando eu tenho um bom profissional, eu gosto de trabalhar com ele. Eu não trabalho com outra pessoa porque eu não sei. Eu vejo tantas pessoas tendo dor de cabeça que eu tenho medo. tanto é que eu tô com você há 12 anos, 12 né? anos, desde quando você começou, né? Desde o início que eu nem era design de interiores. Na Interiores. verdade, aquela construção daquela casa era uma Que casa fez. própria minha. E ali começou, tinha loja, você sabe disso, né? Lembro. E ali começou a desenvolver aquele olhar mais apurado para essa área de design, de decoração, de escolher coisas que eu amo, né? Estar nas feiras, gosto de estar sempre nas lojas, acompanhando as novidades. Sim, é engraçado, eu não sei se você se lembra, eu recordei agora. Ah, quando você começou na sua casa, até foi pelo seu marido que ele é arquiteto. Sim, Você começou e você já tinha, eu falei pra você, Gi, você já tem um olhar refinado pra isso. Porque assim, você tinha loja, a sua loja era de roupa. uhum. Queira ou não, a tendência, a moda, ela anda Anda muito. junto, Anda, né? anda. A textura do tecido, você olha, as cores, de paleta que está trabalhando. Então, assim, você pode ver bem que você já tinha esse olhar crítico de saber fazer a composição e a combinação. Tanto que, assim, eu acho que você foi mais certeira do que o próprio Glaucio quando estava decorando a casa. Que, na verdade, ficou para você, que foi dali que você começou, né? Você Sim. foi estudar. Eu lembro, me lembro muito bem disso. E aí fiz a minha loja, eu tinha 2 lojas, acabei decorando as 2 também. Verdade. Com a minha casa, apareceu alguns clientes do Gláucio, que construía com ele a casa e começava a me pedir dicas, né? Ah, será que você não me ajuda a mobiliar? Você não me ajuda a fazer algumas escolhas? O que que você acha disso ou daquilo? E eu comecei a gostar tanto, tanto que eu falei, gente, eu acho que é isso que eu quero, né? Vou partir para essa área. Ainda assim, comecei a estudar tendo a loja, né? Porque ainda estava balançada ali, né? Porque moda, gostava muito, já estava com a loja há 8 anos. Então você fica assim, ah, eu vou parar com a loja, vou fazer o quê da vida, né? Você se sente Verdade. um passarinho perdido, caiu da gaiola, né? Não sabe para onde vai. E aí Deus foi direcionando também os clientes, né, a procura do meu trabalho, da minha indicação de fornecedores, indicação de produtos e até dicas, né, de como utilizar algumas coisas. Isso foi cada vez aparecendo mais e mais. E quando eu me formei, eu falei, agora eu sei o que eu quero.
Foi quando você partiu já para esse mercado, que é o qual você está Isso. hoje já. 4 anos, o escritório fez aniversário sábado, 4 anos já. Eu comentei no seu post, eu vi sim a É. foto. Eu fico muito feliz, Dani. E assim, isso é mérito meu, óbvio, Deus que me proporcionou também esse conhecimento, ter aí me direcionado, mas também eu falo assim que as pessoas que eu conheço e que principalmente é desse meio também faz parte disso, né? Do meu escritório ter esse reconhecimento, de ter me proporcionado, os clientes me proporcionado projetos maravilhosos, né? E dado para mim uma liberdade de criar, né? Pôr as minhas ideias ali, né? Sim, E é os verdade. fornecedores, que também, né? Vocês todos, eu falei até ontem num post meu que você embarca nas minhas loucuras, né? Você e vários outros, porque a gente teve o Village Decor, né? Que eu fiz também um projeto lá totalmente diferente, bem característico de uma amostra, né? De decoração. E era uma coisa assim também difícil de executar. Não sei se você lembra. Lembro sim. Isso acho que foi em torno de 2020, foi antes da pandemia, Foi não um foi, pouquinho né? antes da pandemia. E foi um sucesso esse ambiente que eu fiz, a sala de jantar, com um teto todo diferentão, com uma iluminação totalmente diferente também. E isso vai trazendo visibilidade para o nosso currículo, né? Que eu falo assim, conhecimento, as pessoas vê o nosso trabalho e quem fala de nós, né? Sim, é verdade. É o que você fala, Gi. Eu acho que por tudo esses anos, que nem hoje a Vila Rosa está com 22 anos. Hoje não é mais só o meu pai, e nem eu, nem minha madrasta, nem minha irmã. A gente também tem os colaboradores que estão por trás disso. A Sim. empresa hoje está com 15 funcionários, a gente conta com 15 Nossa, funcionários. bastante. Além dos funcionários, os nossos parceiros, que são os profissionais de decoração, como arquitetos, design de interiores, todas as pessoas que estão nesse meio da decoração, e também os fornecedores. É lógico, se não é por Deus, a gente também não chegaria onde a gente chegou. Sim. A gente só tem a agradecer a cada um de vocês também. E eu vou aproveitar para agradecer aqui os Salgados Uai, que fornece para nós aqui os salgados para a gente degustar aqui no programa, né? E eu gostaria que você provasse, Com Dani. certeza. Eu também vou provar. Enquanto isso, a gente pode também passar aqui de novo o videozinho aqui da loja, da Vila Rosa Decor, porque, gente, Piracicaba está aqui do lado, né? Eu sei que você tem muitos clientes aqui em Rio Claro, inclusive alguns clientes que são meus, né? Olá, eu sou o Daniel do Vila Rosa Decor, uma loja de complementos para decoração, em especial cortinas, persianas, papéis e paredes, tapetes, tecidos decorativos, todos e almofada. Estamos no mercado desde 2000, atendendo Piracicaba e toda a região. Convido vocês a vir conhecer a nossa gama de produtos. Eu queria muito que você estivesse aqui, né, para contar essa história toda que a gente tem em comum juntos, né, aí há 12 anos e se Deus quiser vai ser por muitos e muitos anos com vários Quiser. projetos maravilhosos, fora a amizade que a gente tem, né? Eu gosto muito do teu pai, sempre que eu tô lá na loja, assim, eu me sinto em casa, Que né? bom, eu fico Meus feliz de saber clientes disso. também. E a liberdade, quando eu falei lá no começo, a liberdade que eu tenho, eu vou lá, escolho, pego o material, posso levar até São Paulo, até Alphaville, que eu tenho bastante projeto lá para os meus clientes. Isso daí é um diferencial, né? A gente leva com calma, o cliente escolhe na casa dele também. Quando eu tenho a oportunidade de levar os clientes na sua loja, o atendimento é espetacular, Que bom. né? A gente fica até muitas horas lá, né? Eu acho que sua madrasta fala assim, nossa, a Giovana não vai embora nunca, né? Não, imagina, não é assim não. É não só você, como os próprios clientes, você viu que para montar a composição, para escolher, que acaba levando, por exemplo, no caso, quando você vai lá e eu tô lá, a gente acaba estendendo um pouco mais a nossa conversa também. Uhum.
Isso não é só com você, acontece com... É lógico que a gente estende até às vezes demais, acaba partindo para outros assuntos. Mas com o cliente você acaba indo até escolher, definir, montar a composição, requer tempo. É aquela questão. É uma loja, a gente precisava de tempo, espaço, para que o cliente chegasse, tivesse o conforto, desde estacionar o veículo e a comodidade para poder escolher os produtos. Dani, vou aproveitar que daqui a pouquinho a gente já está acabando nossas gravações. A gente teve várias perguntas na caixinha de pergunta lá do Projetando Cast. A Bel vai fazer uma pergunta aí de alguém. Ó, vamos lá, Dani. A Melissa Luz perguntou: qual a cor está em alta hoje? Cor em alta. A tendência hoje da cor, sempre tem a cor que está, a paleta de cor que sai todo ano. Eu não diria que seria a cor que está no auge, tá? Hoje, para a decoração em si, a cor base hoje, que eu acho que acredito que praticamente todos os profissionais pegam, é o cinza. Fugiu daquele elemento branco. Então, eles partem para o cinza, que vai acabar distinguindo outras cores de elementos, como o cinza com o preto, daí você pode jogar o amarelo, abre-se um leque de cores, mas a base principal hoje da cor, para não falar, não sei se eu poderia usar esse termo tendência, é a cor do momento, é o cinza, é a cor básica Talvez do seja projeto. porque é uma cor que você acaba utilizando outros elementos de cores diferentes e faz uma combinação boa, né? Digamos Sim, assim, não vai interferir em outras coisas. Você pode tanto usar um estampado, por exemplo, se for um tapete cinza, a pessoa pode usar as almofadas laranja com preto e exatamente. E cinza. o cinza, ele abre uma gama, ele desperta uma gama alta na paleta. Então você vai ter o cinza grafite, vai ter o cinza claro. Então tem uma gama grande de cinza. E além dos cinzas, você acaba aderindo outras cores para trabalhar em conjunto. É bem isso que você falou. E a gente tem usado bastante realmente o cinza para tudo, tanto em parede, teto, tapete, roupa de É o que eu cama. falo. Hoje a base normalmente de cor é o cinza. Tem mais alguma pergunta, Bel? Várias. Tem várias, né? Pergunta do Marcos. Essa eu também quero saber. Melhor cortina ou persiana? Isso, na verdade, não é que é melhor. A gente tem que procurar ver a necessidade do cliente. Cortina, uma coisa que eu falo. Cortina de tecido. Nunca curta, sempre até o chão. Se vai ter que ter um móvel embaixo da janela, algo assim, prefira persiana. Porque Sim. cortina de tecido curta não fica bacana. Dá a impressão de ser uma mini saia, algo assim. Então, cortina de tecido realmente hoje é E tendência. acaba achatando o ambiente, né? Achata o ambiente, encurta, parece que tá ali só fazendo um leve trabalho, mas não é. Ela tem que ter todo um contexto para a existência dela. Então ela tem que ir até o chão, encorpar, e ela tem que vestir o E trazer ambiente. aquele alongamento de altura pro ambiente também, Sim, né? não diminuir e achatar o seu pé direito. Isso. Ó, vamos em outra aqui. A Débora perguntou: qual o melhor tecido para cortina? O melhor tecido para cortina. Hoje não diria também uma outra questão. Não vou falar que é o melhor tecido para cortina. Os tecidos hoje que está em alta é o linho para cortina, mas daí a gente pode partir para outros tipos de tecido, como o veludo, Ai, aquele que são em veludo. acabamentos bem ousados. Também, além do. Vai ter a seda para ambientes mais clássicos, o voal também para o neoclássico. Então, assim, tem vários tecidos, mas o tecido de cortina hoje, para qualquer tipo de ambiente que você tenha, qualquer linguagem que você está utilizando, é o linho. O linho, né? É o tecido que mais vende hoje. E as pessoas querem aquele linho que não seja 100% linho. Eles querem aquele linho composto, que seja até o linho sintético. Por quê? As pessoas compram já pensando na manutenção no dia amanhã. O 100% linho, a gente sabe que o linho ele amassa, encolhe na hora da lavagem. Quando você pega um composto, você já não vai ter tanta dificuldade na lavagem, como também para encolher depois. Olha só, isso é uma ótima dica, hein, gente? Né? Sim, Que poucas pessoas sabem. sim, é verdade. Mais Eu algum? tenho Nossa, Daniel, você fez sucesso aqui, Se não hein? der para responder todas, eu tento responder Vai depois. ter que voltar. Pode Gravar um ser, segundo episódio com o Daniel, hein, não tem gente? problema. Ó, Daniel, ó, a Érica perguntou: papel de parede tem uma limitação a longo prazo? Essa é uma pergunta. A segunda dela, já aproveitando. Como você enxerga esse mercado daqui 10, 20 anos?
O papel de parede, ele ganhou mercado, assim, acho que de 10 anos para cá ele ganhou bastante mercado, que a princípio, antigamente, você falava, era uma parede do dormitório que revestia, que você colocava papel de parede. Hoje você está aderindo no papel ao ambiente inteiro. Então, assim, está revestindo. Por quê? Ele dá um aconchego, uma textura diferenciada e vai estar dando mais conforto ao ambiente também. Ele ajuda também na acústica. Então, vamos supor se é um ambiente que tem muito eco, você revestindo as paredes com papel de parede, ele vai te ajudar também. A durabilidade do papel de parede hoje, a gente tem dois tipos de papéis de parede. Vai ter o nacional e o importado. Além do nacional e importado, a gente está falando do vinílico e o vinilizado. O vinílico é aquele papel, o vinílico ele é o papel com PVC na composição. Então a durabilidade dele é superior a 10 anos. A tendência é você cansar e querer tirar. Já o vinilizado, que é o 100% papel, ele começa a amarelar e falar para você que você vai limpar só com pano seco, não é verdade que você não limpa. Então a durabilidade dele é inferior a 10 anos, eu diria aí para você em volta de 4, 5 anos. Sem falar também que você pode enjoar. E o papel em si, com o tempo, ele começa a amarelar também. Isso é uma Principalmente os característica que do têm um papel. fundo mais branco, né? Mais Exatamente. claro. Isso, o vinilizado. O vinílico, já como tem o PVC, que a gente volta a falar naquele que é o material mais sintético, a durabilidade é maior. E os importados estão aí no mercado. E queira ou não, ainda tem diferença na qualidade. E na textura, você é uma prova disso que você sente a textura, você vê, você fala, não, não adianta. Diferente, né? E o que você vê aí em questão 10, 20 anos, né? Como... 10, 20 anos. Eu vou falar como experiência própria, até minha. Comecei revestindo uma parede da cabeceira, do meu quarto. Hoje, o meu quarto, minha casa inteira é de papel de parede. Eu acho que ele ganhou bastante espaço, não que ele vai limitar você a utilizar outros elementos, que com certeza ele ganhou bastante no mercado, então eu acho que a tendência das pessoas utilizarem é cada vez mais. Por quê? Ele você consegue instalar morando no local, não tem, qual é a base de água, não tem sem cheiro. sujeira, sem quebrar Exatamente. nada, né? Exatamente. Então você enjoou, trocou, sem preocupação nenhuma. E ganhou bastante mercado. Então eu acho que é só crescer. E também tem a questão do seguinte, o papel de parede hoje traz para nós várias possibilidades, né? A gente tem que imita tijolo, imita madeira, imita pedra, com vários tipos de textura para brincar e criar, né? Com certeza. Então, é isso que você falou, enjoou, você troca. E hoje em dia também tem a questão de mudar, né? Uma pessoa que estava numa casa, foi para outra, essa que adquiriu, às vezes não gosta daquele tema ou daquelas cores que estão ali, ela tira e coloca um novo, né? Exatamente. Essas pequenas mudanças que não vai requerer muito tempo de obra, nem grandes transtornos. Porque assim, por exemplo, a Vila Rosa, ela vende papel de parede, mas a gente já vende tudo instalado, pronto, com funcionário próprio, não é terceirizado nossos funcionários. A gente preza muito isso. A mão de obra da empresa Vila Rosa, da loja, é própria. Então, desde o instalador que vai instalar o seu papel de parede, a sua cortina, que vai entregar o seu tapete, que vai na sua casa medir, são funcionários próprios. A gente não trabalha com mão de obra terceirizada. E que isso também é um diferencial, né, Dani? Sim, Porque sim. a pior coisa que tem é você comprar um papel de parede num local e você ter que procurar um instalador. E às vezes você investiu tanto num papel de parede importado e acaba pegando uma pessoa que não tem tanta experiência em instalar e acaba estragando aquele papel, né? Sim, e é válido falar também da questão da além da mão de obra própria, a gente tem a mão de obra que a gente aprimora cada vez mais o conhecimento, as técnicas. Então, com certeza, a gente investe nisso também. A gente vai ter uma mão de obra qualificada na instalação do seu produto. Eu lembro de uma vez que eu comprei um papel de parede para o quarto da minha filha, foi no último apartamento que eu morei aqui em Rio Claro, antes de me mudar para Piracicaba, que ele tinha uma tecnologia surreal e ele era um Era tecido tecido de parede. de parede, né? Mas ele tinha a película atrás de papel, né? Para ele ter aquela estabilidade. E na frente você passava a mão, era tecido. Sim, ele era um tecido. Inclusive, é até bom você falar que é a questão do tecido. Hoje existem tecidos para parede. E eles estão já tratados para não ter ácaro e para dar uma encorpada também no próprio tecido, que, como você falou, na parede. Não ficar aquelas bolhas, aquela má instalação. E eu lembro que ele era importado. Sim.
né? Porque eu não sei porquê, né? Eu sempre gosto dos mais É o bom gosto, vamos difíceis, dizer assim, é o bom gosto. que Na verdade, é demora o para seu toque chegar. refinado. E aí eu lembro que, nossa, ele tinha pequenos brilhos, além do tecido, ele tinha pequenos brilhos bem sutil entre a linha mesmo, né, do tecido. Então ele era um papel de parede muito precioso, né? A gente colocou um lustre lá que iluminava e dava todo aquele aspecto para o papel de Sim, eu parede. lembro da linguagem que você utilizou. Eu lembro do quarto que você montou para ela, que era uma linha provençal, né? Eu Isso. lembro totalmente desse papel de parede. Era lindo, ele tava em linha até que assim, sai Era fora de linha. lançamento É, na na época época. era. Isso a gente tá falando de quantos anos atrás? Eu acho que deve ter 6 anos agora esse. Mais ou menos. É, ele já saiu fora de linha esse papel, que eu lembro qual papel que é, mas ele era lindo mesmo. Ai, bacana, né? O bom é que a gente consegue sonhar, criar, imaginar e executar, né? Com as E coisas lindas realizar, que tem exatamente. tudo, né? E fica maravilhoso. Bom, gente, tem mais alguma pergunta? Tem umas perguntas no teu Instagram boa da Michelle. Ah, é. Peraí, que eu já vou abrir aqui. Foi bom você ter me lembrado. Teve várias perguntas, né? Mas não vai dar para fazer todas. Deixa eu ver aqui. A Michele, de Piracicaba. Ela fez uma pergunta interessante. É possível abrir cortina com Alexa também? Sim, existem os motores já próprios para Alexa, que são compatíveis com a Alexa. A gente tem na loja para mostrar e também já temos clientes que instalaram já sim, porque hoje realmente a pessoa quer falar com a Alexa e que ela abra sozinha, até programar às vezes. Então, a Michele, ela é toda tecnológica, tá? Ela é dentista, a clínica dela é surreal. Ela vai estar vindo aqui no programa porque eu estou também montando a clínica dela nova e é toda tecnológica. Eu acho que é por isso que ela fez essa pergunta, porque com certeza ela vai querer colocar na clínica, né? Deixa eu ver aqui. Posso instalar um papel de parede em cima de outro? Se for o vinilizado 100% papel, você até pode, mas eu não recomendo porque a durabilidade do papel, ela dura mais de 10 anos, então a tendência daquele papel antigo é começar a descolar. Consequentemente, vai descolar o que está acima. Desde que ele não tenha textura, você pode colar, mas eu não recomendo. Recomendo que retire ele e faça uma nova colocação, evitando os transtornos futuros. Aqui tem uma pergunta que a gente já até falou. Cortinas longas devem encostar até ao chão? Sim, cortina de tecido sempre até o chão, nunca curta. Tapete peludo pode ser usado em qualquer ambiente? Não, tapete peludo eu não indico para. Não que não possa ser usado. A gente tem que levar muito em consideração o projeto. Mas existem lugares específicos para eles. Onde você quer um tal requinte, conforto. Não adianta a gente falar assim, eu vou pôr numa área externa, porque não combina. Então tem a parte certa. Sala de jantar é convencional usar? Não é convencional você usar um tapete peludo numa sala de jantar, porque pode cair alimento, pode derrubar um líquido, e ele vai dar mais trabalho para você fazer a manutenção no dia a dia de limpeza. É mais utilizado em closet, quarto Exatamente, mesmo, né? exatamente. Até uma sala de Sala de cinema home, também exatamente. dá, né? São mais os ambientes íntimos, É. não social, da residência. Bom, Dani, eu estou muito feliz com o nosso bate-papo aqui e quero agradecer muito você por ter vindo. Imagina, eu que E agradeço o convite. provavelmente, ó, tem muitas perguntas aqui. Depois eu vou passar para você, mas a gente precisa combinar uma segunda entrevista aqui, um segundo bate-papo para a gente continuar, porque a gente tem muitas histórias, né? Muitos projetos, inclusive os últimos que a gente precisa trazer uma hora aqui para conversar. Sim, exatamente. A gente precisa trazer sim, senão vai acabar ficando muito longo. E realmente aquilo que você falou, quando você vai na loja, a gente acaba esticando a conversa, que vai lembrando de vários assuntos. É verdade. Então, gente, eu quero agradecer a vocês que estão aqui assistindo a gente. Siga nós no Instagram, @projetandocast, @Daniel Mendonça. É @DMendonca Júnior e também tem o @Vila Rosa Decor. O Vila é com 2 L. E, gente, sigam também o @GlobalTecast, para vocês conhecerem os nossos outros programas que tem aqui e para você também que quer ter um programa aqui, se informar como faz e adquirir aí o espaço
aqui no Global TCast, nesse estúdio maravilhoso. Gente, muito obrigada.